Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Tá de brincadeira. Zinho rebate campanha contra Abel Ferreira no Palmeiras e aponta falácia que diminui protagonismo do Verdão. O Palmeiras virou a chave do Brasileirão Betano, ao qual lidera, para voltar seu foco para a Copa Betano do Brasil, já que, na próxima quinta-feira, encara o Ceará na partida de volta, que será realizada no Allianz Parque. O Verdão entra em campo com vantagem, pois venceu o primeiro confronto por 1-0 na Arena Castelão. Mas as cornetagens e críticas sobre o desempenho persistem. Neste contexto, um velho conhecido das Alamedas não se calou. Zinho, o camisa 11 do inesquecível Dia da Paixão Palmeirense, 12/6/1993, rebateu os ataques sobre o trabalho de Abel Ferreira, que inexplicavelmente é alvo de críticas. O que Zinho falou sobre o argumento de que Verdão vence, mas não convence? São 20 jogos de invencibilidade como visitante. Ganhou do time que estava brigando pela liderança do Brasileirão e saiu perdendo no campo do adversário. Tem que ser respeitado. Eu acho injusto isso de ganhou, mas não convenceu. Eu vivi isso na Copa do Mundo. Foi campeão, mas não jogou bonito, afirmou Zinho no programa Equipe F, da ESPN. Zinho completa, lançando uma bravata aos corneteiros de Abel. Me poupe, vai com conversa fiada para outro lugar. Tá de brincadeira? Claro que o time que é campeão jogou bem, nas suas características. O Palmeiras desde 2020 com o Abel está ganhando. É difícil passar um ano em branco. Perdeu alguns jogos e teve cobrança no Abel e nos jogadores. Ah, não está rendendo, a Leila contratou e os caras não estão jogando. Toda hora tem cobrança. Todos os clubes têm cobranças. Finalizou o ex-jogador do Verdão. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O Palmeiras é o líder, é o grande líder. E agora abriu 4 pontos. Correu o risco de estar até perder. Antes de virar contra o Bragantino, estava perdendo a primeira posição. O Flamengo não fez gol no Vasco. Em 5 minutos ele virou, né? E os próximos jogos ele tem agora o Ceará, é Copa do Brasil. Ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sport Cristal. Ah, na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né? De pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né? Moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás. Porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Não tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador que de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar a mentalidade. Então, mas no grupo, né? E do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente. Um cabeceador alto e um forte, veloz, força física, finaliza bem, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar jogada. Tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Hã? As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas?
Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Para mim, nesse momento, tô falando a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então esse deixa eu momento. perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro. O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele lá no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça, o zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, Benedetti, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma, tal, no Palmeiras. Perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar. Ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, mas não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem ache, não sei o que o Hugo pensa, que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial, né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem. E ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base. Muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato. Libertadores Brasileiro, Copa do... Vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, exatamente. Já tá resolvido. Entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. E tem uma coisa também importante, tem um respaldo da direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo, o Abel. Ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que o jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não. Não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não conseguem ganhar. O momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída. Ontem era o duelo do primeiro contra o terceiro colocado. Então, assim, era um jogo muito difícil para o Palmeiras jogando fora de casa. E a divisão de protagonistas do Palmeiras nesse início de campeonato. Você falou da oscilação. Os resultados do Palmeiras vêm acontecendo. Mas se a gente for ver em termos de desempenho, tem jogos que o Palmeiras realmente não consegue jogar bem. Sim. A estreia contra o Botafogo, o Palmeiras não jogou bem. O jogo contra o Sport também não foi bem. E tem outros jogos onde o Palmeiras consegue ir bem. A questão é que, mesmo no início de competição, onde o Palmeiras oscila em questão de desempenho, os pontos estão vindo. Então, esse é o mundo ideal. O Palmeiras, no jogo que você olha e acha que o Palmeiras vai perder, como foi contra o Botafogo, o Palmeiras arranca o empate. No jogo onde você acha que o Palmeiras vai empatar, ontem, contra o terceiro colocado saindo atrás, jogando fora de casa, o Palmeiras vai lá e consegue a virada. E a divisão de protagonismos dentro do elenco. Ontem, um dos principais, se não o melhor jogador do Palmeiras, foi o Maurício, que entrou no segundo tempo. E aí você vai olhar, Felipe Anderson e Veiga, titulares absolutos até pouquíssimo tempo atrás, sequer entraram em campo, estavam no banco. O Vitor Roque decidiu o clássico outro dia, não estava à disposição. O Estevão... Paulinho também não. O Estevão, que é a grande estrela desse time do Palmeiras, ontem não teve uma atuação assim assombrosa como a gente está acostumado a ver. Mas mesmo assim, o Palmeiras, girando o elenco, consegue somar pontos. E o outro destaque é com relação aos clássicos. Assim, a gente já até iniciou aqui antes do intervalo
eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa rodada, que eu tinha uma expectativa muito grande de vários clássicos pela rodada. Não gostei do Flamengo e Botafogo. Cruzeiro e Atlético. O Atlético não foi jogar. O Cruzeiro foi a principal equipe em campo, deveria ter saído vencedora, mas eu acho que a atuação do Atlético acabou puxando o nível do clássico para baixo. Corinthians e Santos também, achei que faltou bola. Acho que o único clássico que salvou, e para mim foi o melhor dos clássicos dessa rodada, acabou sendo o Bavi, que entregou de tudo um pouco. Eu gostei do Botafogo no jogo e gostei do segundo tempo do Corinthians, vamos debater daqui a pouco. Só para mostrar para vocês O Palmeiras não é um time encantador, né? A gente raramente fala, nossa, que jogo lindo, que golaços, mas ele é um time de uma eficiência absurda, de uma força mental difícil de separar, e aqui está o desempenho do Palmeiras como visitante nesse campeonato. Eu acho impressionante, ganhou todos os jogos. Todos. Se tem times como Corinthians e Vasco que mal conseguem pontuar quando atuam fora de seus estádios, o Palmeiras está passando o carro quando sai do Allianz Parque ou de Barueri. Então derrotou o Sport, derrotou o Internacional no Beira-Rio, derrotou o Fortaleza no Castelão, derrotou o Vasco no Mané Garrincha, porque o Vasco vendeu o mando para Brasília, e agora derrota o Bragantino. Só jogo difícil. E aliado a isso, já tem a primeira campanha, a melhor campanha da Libertadores, invicto na competição também. Disparado, assim, né? Diferentemente do São Paulo, que vai muito bem na Libertadores, mas no Brasileiro está lá embaixo, o Palmeiras consegue Ganhou se aliar. todos os jogos como visitante na Libertadores desse ano sem tomar gol. Então, assim, é difícil para isso, cara. É difícil. Pode não ser, nossa, que lindo que é ver um jogo do Palmeiras. Pode não ser para quem não é torcedor. Mas é muito difícil competir com isso. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve, André, Paulo, Pedro, quem nos acompanha. Eu definiria tudo isso com uma palavra, maturidade. Se a gente contextualizar, ano passado a temporada do Palmeiras teve uma eliminação em Copa do Brasil em casa para o... Mas desculpa, quem não tomou gol fora de casa foi o São Paulo. O Palmeiras levou gol fora de casa. Tá. Uma eliminação ano passado na Copa do Brasil para o Flamengo no Allianz Parque. Uma eliminação na Libertadores para o Botafogo no Allianz Parque. E o vice-campeonato brasileiro para o Botafogo. Na última rodada, perdendo para o Fluminense, que brigava para não cair. Vem a temporada de 2025 e as primeiras movimentações que aquela sequência de frustrações provocou no Palmeiras foi a maneira como o Palmeiras foi ao mercado. Diferentemente de outras situações, o Palmeiras foi uma equipe que se movimentou de maneira mais agressiva no mercado. Não é? Teve Paulinho, Vitor Roque, para citar dois, entre outros. Facundo, entre outros que vieram, mas citando esses dois. Mas começa a temporada perdendo o Campeonato Paulista para o arquirrival. Aí, por que eu usei a palavra maturidade? É porque nada disso faz o Palmeiras descarrilhar. Nada disso coloca a etiqueta com a palavra aloprar, com o verbo aloprar, no Palmeiras. A primeira impressão que eu tenho nesse começo de Campeonato Brasileiro é que a diferença entre jogadores e titulares e reservas do Palmeiras diminuiu. Consequentemente, isso permite ao Abel não ter que mudar tanto assim as suas ideias. Porque quando o Pedro falou aqui, não teve o Felipe Anderson, mas está tendo um Maurício, que veio inclusive na temporada passada, mas não é um jogador que quando contratado alguém disse, olha, o Palmeiras acaba de contratar o Maurício. Mas o Palmeiras gastou. Não, gastou e foi desenvolvendo. A maturidade de olhar para um Giai, que temporada passada foi um jogador muito de altos e baixos, mas leva... O que o Palmeiras leva em consideração? Que muitas vezes quem dá opinião não leva e às vezes quem está no clube também não leva. Você tirou o cara de um lugar onde ele conhecia todo mundo, sabia o caminho da padaria, o caminho do treino, leva para uma cidade como São Paulo, que é tão fascinante quanto intimidadora. São Paulo aqui, Paulo já morou em São Paulo, você é de São Paulo, eu morei em São Paulo, Pedro conhece São Paulo. São Paulo é uma cidade fascinante, mas ela te intimida, entende? Ela não é uma cidade assim. E aí você cai ali, saiu de um lugar com realidades distintas, vai trabalhando o Giai. Quantas vezes o Abel, ano passado, não respondeu perguntas sobre o Giai? Valeu a pena ter contratado? Pô, mas desse lateral nada acontece, afinal de contas. Vai trazendo, vai trabalhando. Aí começa o Campeonato Brasileiro. Você vê, o Palmeiras tem um empate e uma derrota. No empate com o Botafogo foi dominante. O Botafogo poderia ter vencido o jogo, mas no finzinho do jogo, quase que o Flaco Lopes faz 1-0 para o Palmeiras. Verdade. Na derrota para o Bahia, o Palmeiras jogou bem. Aqui o Bahia também jogou muito bem.
E fez gol no finalzinho também. E o gol foi no final. Isso tudo pode ser resumido a uma palavra: maturidade, gente. O Palmeiras foi empilhando frustrações, decepções no ano passado, começou esse ano se decepcionando com a perda do título estadual paulista para o Corinthians, mas o Palmeiras não alopra. É com sobras do melhor projeto esportivo hoje. Entende? Exatamente. Sobras, né? E o seu arquirrival, quem é que compete com o Palmeiras no cenário nacional? Não esse ano, mas já de algum tempo. É o Flamengo. É uma situação completamente diferente. Pega tudo. Você acha que o Flamengo alopra? Ele hoje não alopra como aloprou em outras épocas, mas ele fica convulsionado. Pega tudo. Aloprar o Flamengo já deixou de aloprar há muito tempo. Houve uma época que ele aloprava com maneira muito fácil, época essa que o Paulo conheceu muito bem. Ele hoje não alopra, mas pega tudo que o Palmeiras viveu ano passado e imagina o seguinte: imagina o Flamengo sendo eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil no Maracanã, sendo eliminado pelo Botafogo na Libertadores no Maracanã, sendo vice-campeão brasileiro para o Botafogo e começando a temporada de 2025 perdendo o campeonato estadual para o Vasco. O Flamengo vai ficar convulsionado. Eu acho que o Palmeiras tem mais paciência e é premiado por isso. Num futebol cuja cultura, o tom é a impaciência, ele queima menos. O Palmeiras destoa por ter paciência. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Palmeiras faz o básico nesse sentido. Os outros é que não fazem o básico. Eu queria colocar de novo ali... O básico que você fala em relação a jogo? De ter paciência, cara. De saber que um estadual que não foi bom, apesar de ter chegado na final... É uma pré-temporada, você tem que dar tempo, porque as coisas têm tudo para se encaixar e outros clubes não têm essa paciência. Então, assim, eu não vou fazer um elogio, não demitiu o Abel, porque seria uma loucura demitir o Abel depois do ano passado. Mas foi falado sobre isso. Então, apenas o Palmeiras não alopra. De fora, sempre de fora. O meu elogio é assim, o Palmeiras não alopra. Eu queria colocar de novo os jogos como visitante, o Gilmar Ferreira, nosso colega, mandou alguns dados interessantes sobre isso. Bota de novo ali o Palmeiras como visitante. Foram 90 jogos nesse campeonato, só 12 vitórias de visitantes, tá? O Palmeiras sozinho, das 12 vitórias de visitante, o Palmeiras sozinho tem 5. Quase a metade. Em 3 rodadas das 9, só teve uma vitória de visitante. Foi na rodada... Aliás, em mais, tá? Na rodada 3, o Flamengo teve uma única vitória. Mas, na quinta rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras. Na 7ª rodada, a única vitória de visitante foi essa do Palmeiras contra o Vasco. E nessa 9ª rodada, a única vitória de visitante é a do Palmeiras. Então, num campeonato em que é raro, repito, de 90 jogos, só 12 vitórias de visitantes, o Palmeiras tem 5. E eu entendo que isso tem feito toda a diferença, a começar... pela distância que o time abriu ontem. Vamos aos melhores momentos da vitória de ontem como visitante. A virada para cima do Bragantino, Pedro, que jogava bem. O primeiro tempo, por exemplo, achei que o Bragantino foi senhor do jogo. Eu, pelo menos, vi um Bragantino superior em boa parte da partida. Mas o Palmeiras não se desequilibra com isso, ele não sai do jogo, mesmo quando o adversário está melhor. Tanto é que as alterações por exemplo, a entrada do Maurício, que eu citei agora há pouco, que acho que muda muito do que é o desempenho do Palmeiras na partida, acontece no intervalo. Aí a gente vê saindo na frente o Bragantino na finalização do Gabriel, de fora da área. Gabriel que não é muito de fazer gol, né? Não é muito de finalizar, ex-Palmeiras, pegando ali, acertando o pé da trave, chance nenhuma para o Everton. Mas realmente, um primeiro tempo, a jogada do Vitinho, jogador do Bragantino também, o início da jogada, muito bem lá pelo lado esquerdo. Mas foi um primeiro tempo, onde realmente o Palmeiras produzia pouco, né? A gente vai ver nos melhores momentos que não tinha um volume ofensivo muito grande o Palmeiras. E no segundo tempo, a partir das alterações, aí a gente vai ver. O Palmeiras que vai chegar mais, que vai incomodar mais. Essa é uma situação na jogada que é aquilo. Nesse tipo de jogo, você pega um adversário contra o Palmeiras, se você não gerar a faca, amigo, você vai dar oportunidade para o Palmeiras. Teve o Bragantino essa outra chance em contra-ataques e aí no segundo tempo a gente vai ver. O Palmeiras começa a se lançar um pouco mais aí já no segundo tempo e começa a criar as oportunidades. Mas acho que no início do campeonato, o jogo, por exemplo, contra o Botafogo, a gente viu um Palmeiras que apresentava uma fragilidade defensiva e que quando tinha as oportunidades não conseguia... Era impreciso, né? Terminar em gol as oportunidades. Algo que a gente sempre falou... exatamente o contrário com relação a esse Palmeiras, que sempre foi um time que se defendia muito bem e quando tinha, às vezes, tinha duas chances no jogo. Matava as 2 oportunidades. No jogo de ontem, embora não tenha sido uma grande apresentação do Palmeiras, mas nas oportunidades que o Palmeiras teve, o Palmeiras conseguiu concluir, né? Primeiro no gol de cabeça do Murilo
e depois Foi do na Maurício. bola que sobra pro Maurício dentro da área. Impressiona a calma do time. Pois como é, o Palmeiras parece sempre saber o que está Eu fazendo. ia te falar sobre isso. Você falou sobre a beleza do jogo, né? E isso é uma coisa muito subjetiva. Total. Eu gosto muito dessa maneira que o Palmeiras joga. Sempre gostei de um time que é eficiente, um time que, quando ataca, ele tenta buscar as melhores opções, acertar essas opções, né? E tem uma coisa que para mim é primordial nesse time do Abel. Eu já falei isso aqui várias vezes. A parte mental do jogador. Né? Fundamental. Como ele trabalha isso. Perfeito, E isso é importante demais. A gente esquece muito, a gente fala muito de parte técnica, de parte tática, mas é um time que não desiste, mesmo quando as coisas não estão encaminhadas no bom sentido. O Palmeiras, né, os jogadores não desistem. Aí também tem uma coisa que, para mim, para essa temporada é diferente. É diferente do Flamengo, que a gente sempre falou que o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Hoje, a distância dos jogadores que estão no banco... Que já bate a porta. Vamos ouvir o João Martins. É por isso que estamos a trabalhar, para ele estar o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave, veio de uma operação chata, desde o início da temporada que andamos a fazer esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos de evoluir fisicamente, muscularmente o jogador para se sentir o melhor possível. E se nós formos ver, contra o São Paulo foi um momento que ele jogou mais nesta temporada e estamos no cronograma, sabíamos que íamos demorar mais uns diazinhos para ele, dentro desta rotina maluca, para ele recuperar um pouquinho mais, e está dentro do processo, está dentro do que nós esperamos. Não pressionamos nada, não passamos de fase, é o que é, e está dentro do que nós esperamos, e que Deus queira que na quinta-feira ele já esteja entre nós para continuar a ajudar. E o João Martins, então, falando sobre o Paulinho, que está cumprindo um cronograma feito pelo clube. A ideia é que ele seja relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Ceará, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, como ele mesmo disse. Mas está certo fazer esse cronograma, PVC? É isso? Prioridade agora é o Mundial, já que o time está bem na Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro? Ou pensar no Mundial, como a gente falou aqui outro dia, só na hora que parar mesmo, que as competições pararem? Tem duas coisas que ele falou nessa entrevista, nesses dois trechos que a gente ouviu, vou separar as duas. Primeira questão do Paulinho, como você perguntou. A diferença de um clube organizado e de um clube em crise é que quando você tem um clube em crise, você contrata o cara e precisa responder para a torcida e bum. Vamos lembrar no próprio Palmeiras. Como é que foi o Wesley da Vaquinha? Jogou? Não aconteceu nada com ele. Mas ele chegou, bum, vai para o campo. Porque tinha que jogar. O jogador que é o ídolo que volta de lesão, ele tem que jogar. O Corinthians está ali meio desesperado, não. Exagero, para voltar o Garro. O Pedro está sentindo falta de... O Flamengo está sentindo falta demais do Pedro, que ainda não está 100% fisicamente. Mas o Flamengo ainda está fazendo a gestão dele do jeito certo. Sim. Ou seja, não vou pegar o Pedro e colocar para desgastar. Não dá. Não dá. Se virem com o que tem. E quando o time está em crise, vai imediatamente para o campo. O Palmeiras tem a tranquilidade do Paulinho. O Paulinho veio para ser jogador do Palmeiras por 3 anos. Não para ser por 3 semanas. Essa é a diferença. Ele ontem, o João Martins, revelou uma coisa que o Abel foi mais tímido ao revelar, mas que a gente disse aqui no começo do ano, e especialmente depois do Palmeiras 0, Botafogo 0, o que a gente disse aqui no de primeira? E era um pouco de informação e era um pouco de análise. Palmeiras está montando um outro time. Este time pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para funcionar, mas é um novo time. A gente disse isso aqui no dia da primeira rodada do Brasileirão. O que foi que o João Martins disse agora? A gente entendeu que havia jogadores que estavam há muito tempo no Palmeiras e que era preciso fazer uma mudança. Ou seja, mudou o time. O time, nesse momento, dá a cara de que houve amor à primeira vista. Mas não é bem assim. Porque no meio do Campeonato Paulista, queriam matar a comissão técnica. Então, calma. E houve um momento, depois do empate contra o Água Santa, em que a comissão técnica falou, não vai dar, vamos mudar o planejamento.
E até hoje há quem dentro do Palmeiras se arrependa disso. Por quê? Porque houve esse momento, quando empatou com a Água Santa, a crítica da torcida era tão grande, mas tão grande, que eles precisam ganhar o próximo jogo. Então traz os caras e vamos ganhar o jogo. Por isso que trabalhar sem pressão é sempre muito melhor. Você planejou uma coisa que está dando certo no Palmeiras, está dando certo. A renovação do elenco do Palmeiras está dando certo. Mas podia dar errado pela pressa. Não, estão cobrando, vão mudar, põe todo mundo para jogar. Aí você desgasta e você não chega bem no momento que precisa estar bem. Que é o que está acontecendo com outros clubes que, inclusive, estarão no Mundial também, como é o caso do Flamengo, que agora não tem mais a oportunidade de dosar tanto, porque tem um jogo decisivo pela Libertadores, o Botafogo passando por isso também, enquanto o Palmeiras criou essa gordura e agora pode administrar muito melhor e planejar muito melhor até o Mundial, que é o grande objetivo aí da temporada. Claro, difícil, mas é o grande desafio, o grande objetivo da temporada. Vamos dar uma olhadinha como o Palmeiras está fora de casa, porque isso tem chamado muita atenção, hein? Chegou a 20 jogos sem perder como visitante, são 17 vitórias e 3 empates, numa sequência enorme aí que vocês estão vendo com todos esses numerozinhos aí na tela, que começou em 20 de novembro na vitória do Palmeiras sobre o Bahia por 2-1 e até esse momento com essa vitória aí pelo mesmo placar diante do Bragantino. O que isso quer dizer em PVC? 20 jogos, 17 vitórias, 9 consecutivas, 3 empates e nenhuma derrota. Quer dizer que eu tenho que achar quando foi a última série. Quer dizer que deu mais trabalho para a sua pesquisa. Quer dizer isso. Quer dizer exatamente isso. Porque eram 18. E em 96 eram 18 jogos fora de casa sem derrota. E agora já são 20 e agora eu tô aqui. Cara, como é que eu vou chegar nessa conta? É fácil, só ligar para o Celso Zelt, que ele tem no Excel, é mais fácil de procurar. Mas eu vou procurar pelo meu livro, livro por livro, jogo por jogo, até achar 20 jogos fora de casa. É o que dá placar, o livro? É o livro que o Celso escreveu com o Mário Sérgio Benedite. Pega o livro lá e vai, livro, jogo por jogo, caçando. Gente, é assim. Você acha que é só chegar aqui e falar? Nada, né, PVC? Tem muito trabalho por trás. É lógico, sim. A preparação é enorme. PVC, eu queria saber como é que o Palmeiras joga fora e dentro de casa. Há uma diferença? Olha só, vou te mostrar. Mostra. A grande diferença do Palmeiras dentro de casa e fora de casa é que, em casa, primeiro em casa, vamos ver. Bora ver na prancheta. Pilim, pim, pim, olha lá. Em casa, ele joga desse jeito. 4-2-3-1. E fora de casa, como é que ele joga? Ele joga assim. 4-2-3-1. A grande vantagem do Palmeiras é que em casa e fora de casa, o time não muda. Não muda. É tão raro ter um time com essa capacidade de jogar em casa e fora de casa, com os mesmos conceitos. É claro que o jogo muda. Tem jogo que você é pressionado. E a gente sabe que o Palmeiras, defendendo, joga dessa maneira, um 4-2-3-1, e atacando, a gente vê um campinho 3, se estiver aqui, com Jair, Gomes e Murilo, Rios e Martínez, e estica Alan, Estevão, Lopes, Facundo Torres e Piquerez. 3-2-5. Em casa, ele vai pressionar assim muito mais tempo, evidente. Fora de casa, vai ter momentos que você vai ser pressionado. Em casa também vai ser pressionado e vai defender do jeito que eu mostrei. Mas ele vai atacar e defender com os mesmos conceitos. A grande vantagem do Palmeiras hoje é esta. E por que tem tido menos sucesso como mandante? Na minha opinião, porque houve o período de litígio que criou no Palmeiras, dentro do Allianz Parque, uma insegurança, uma pressa, uma afobação maior. Palmeiras faz oferta milionária por Brian Rodrigues, antigo alvo do Corinthians. Palmeiras fez uma oferta milionária para contar com o futebol do ponta esquerda Brian Rodrigues, de 24 anos de idade, atualmente vestindo as cores do América, principal time do futebol mexicano na atualidade. A oferta do Verdão, segundo informa o portal RTI Sport, é avaliada em 8 milhões de dólares, 45 milhões, por 80% dos direitos econômicos do jogador, que tem nacionalidade uruguaia. São 33,9 milhões fixos pela contratação, somado por 11,3 milhões por metas atingidas.
O América entende que a oferta do Palmeiras é boa, mas está abaixo do que eles esperam receber. A negociação pretende estender até a abertura da janela no meio deste ano. Abel Ferreira quer Brian Rodrigues e Verdão tem plano por acordo. Abel Ferreira deseja trabalhar com Brian Rodrigues no Palmeiras, o que explica a oferta milionária do Verdão. Ainda nos bastidores, a diretoria acredita que no Brasil o jogador pode ganhar chances na seleção do Uruguai. Brian Rodrigues já foi alvo de outros times do Brasil. O Corinthians é um deles. No começo da temporada, o Timão buscou informações do ponta esquerda. No Rio de Janeiro, o Vasco também se mostrou interessado. Vestindo as cores do América, Brian soma 103 jogos oficiais desde que chegou ao clube em 2022. São 23 gols marcados e 15 assistências realizadas. Antes do México, jogou por Los Angeles, Peñarol e Almeria. Líder do Brasileirão e da Libertadores em geral, o time de Abel Ferreira, que venceu o Bragantino por 2-1, fora de casa, enfrenta em campo agora pela Copa do Brasil contra o Ceará no jogo de volta. Depois, um duelo importante contra o Flamengo pelo Brasileirão. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários.